Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast da Reunião de Estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Confesso que quando a gente estava elaborando a programação do nosso podcast, que segue, na verdade, os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, eu estava com um certo medo de que a gente cometesse o erro de esquecer o capítulo 28, como muitos de nós, na leitura e no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, fazemos. Esse é um capítulo importantíssimo, como, aliás, ressalta o Flávio Telles na elaboração dos seus comentários a respeito deste capítulo. Muito propriamente dito por ele, Vocês vão acompanhar daqui a pouquinho. E o Flávio Telles começa na análise da prece como um recurso íntimo, do qual apenas cada um de nós pode dar conta de si mesmo junto ao Pai Maior. E essa observação é bastante interessante e nos permite refletir nesse nosso início de conversa. Somente quem tem verdadeiras condições de avaliar o que passa por dentro de nós, há a parte de Deus que foge à nossa compreensão, mas somos nós mesmos. Cada um de nós pode e deve desenvolver a capacidade de dar-se o real e devido valor. E esse é um esforço necessário, e nesse contexto, a prece se insere como um recurso importantíssimo. No mais que todos nós possamos meditar no zelo, no cuidado e no carinho que Jesus, que os bons espíritos, que o professor Kardec tiveram todos ao elaborar esse roteiro final da prece no Evangelho segundo o Espiritismo. Nos lembremos que Jesus, governador do planeta Terra, responsável pela condução de cada um dos nossos corações, está conosco em todos os instantes, em espírito e verdade, convidando-nos a novas posturas, sempre. Então, que possamos bem aproveitar estes instantes, que nós possamos também bem aproveitar cada oportunidade de trabalho. E aqui a gente incansavelmente vai repetir. Você está convidado a participar conosco, a colocar o seu comentário no podcast, no canal do YouTube. Você está convidado, caso queira, a fazer um podcast conosco. Coloque o seu comentário, nos mande um e-mail, participe conosco nas mídias sociais, que a gente vai ter todo o prazer em articular com quem quer que queira participar conosco aqui, fazendo uma prece, fazendo um comentário, elaborando um podcast. Sinta-se abraçado e convidado, assim como nós os convidamos agora. Vamos ouvir? Olá a todos vocês que nos acompanham em mais um podcast do Grupo Espírita Irmão Áureo, disponibilizado em todas as mídias do gênero. Falaremos hoje de mais um capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, nos referindo mais especificamente ao capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Antes, porém, citaremos um versículo em Mateus, no capítulo 6, versículo 6, onde o evangelista nos dita um ensinamento de Jesus, que diz o seguinte: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto interno e, tendo fechado a porta, ora teu Pai em segredo, e teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. Muito bem. O capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo
muitas vezes é relegado por muitos espíritas, por acharem que não há conteúdo doutrinário em uma coletânea de preces. Se esquecem, porém, que na prece, quando nos elevamos realmente em pensamento de forma sincera e buscamos nossas emoções mais puras, direcionando-nos a Deus, refletiremos como em um espelho tudo o que interiormente somos, pois para Deus não há nada que possa ficar escondido em nós. Kardec, então, logo no início do capítulo, traz a recomendação dos espíritos. A forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e de maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tem ao coração. Nessa passagem ditada pelos Espíritos, fica claro que a oração, quando imbuída de sentimentos verdadeiros, elevados, chega até o pensamento, e este chega a Deus e seus emissários, sem a necessidade de palavras. Não há necessidade de fórmulas ou formas decoradas, que muitas vezes são expressas de forma vazia, ou seja, nem o coração, nem o pensamento estão ali, ligados a Deus. O sentimento é frio, o pensamento vaga, sem foco estabelecido. E nisto, que adianta conhecer toda a parte doutrinária se não há vontade, não há disciplina? Como através desse tipo de prece poderemos auxiliar a nós ou a quem quer que seja? As formas de oração existem para facilitar ao que tem dificuldades de orar. Se falássemos a uma criança que nunca experimentou orar na vida, para que fizesse uma oração, provavelmente teria dificuldades e talvez nem saberia o que estaríamos pedindo. Para isso, a educamos, ensinando as formas que conhecemos até que se torne um hábito. Porém, já perguntamos à criança o que ela pensa enquanto está orando? Geralmente a oração é maquinal, não envolve concentração, foco, não envolve sentimentos, a não ser que esses sejam cultivados desde muito cedo. Da mesma forma, quando nos transformarmos em adultos, tomamos o mesmo caminho. Repetimos a fraseologia das formas incontáveis vezes, mas o pensamento e o sentimento não estão envolvidos. Como diz Kardec, o objetivo da prece consiste em elevar nossa alma a Deus, não importando a diversidade de fórmulas, pois a Deus interessa apenas a sinceridade. Então, por que uma coletânea de preces? Porque elas estão no último capítulo e não no primeiro. Muito bem. Com relação à coletânea, apenas para inspirar aqueles que se sentem perdidos ou inibidos para fazer uma prece utilizando os próprios recursos. É o desenvolver gradativamente as próprias potencialidades, observando a quantidade de temas que podem ser abordados, retratos de nossa própria experiência, de nossa vivência, de nosso cotidiano, que nos passa muitas vezes despercebido. Com as preces incluídas nesse capítulo, nos inspiramos, nos lembramos de episódios vividos, nos concentramos e o pensamento inspirado pelo sentimento toca a nós ou aquele que necessita. Com relação a Kardec ter colocado esta coletânea no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, foi para que,
conscientes de todos os ensinamentos que os capítulos anteriores nos proporcionam, com relação aos princípios da moral evangélica, possamos buscar a iluminação necessária para realizarmos a nossa oração, com maior profundidade e zelo, direcionando os nossos pedidos ao Pai, conhecedores das nossas fraquezas, mas também de nossas qualidades. A prece então nos revelará não o que Deus já não saiba de nós, mas interessa a Ele que nós saibamos o que passa em nosso íntimo. Neste contexto, pode-se dizer que a pedagogia divina, agindo a nosso favor, ou seja, o homem auxiliando através do próprio homem. Como disse o apóstolo Paulo, é necessário que a prece seja inteligível, a fim de que nos possa falar ao Espírito, ou seja, deve fazer refletir. Kardec divide a coletânea de preces em 5 categorias, para que ficassem organizadas, fáceis de encontrar. São elas: preces gerais, preces por aquele que ora, preces aos vivos, preces pelos mortos, preces especiais pelos enfermos e pelos obsidiados. Antes de cada prece, coloca um pequeno prefácio, orientando quais são os motivos daquela prece ditada pelos Espíritos, como forma instrutiva para aquele que a lê. Porém, não vamos entrar aqui nessas categorias, pois entendemos que isso seja tarefa daquele que quer realmente compreender e estudar. Discorreremos muito rapidamente apenas sobre a oração dominical, no intuito de chamar a atenção para a prece que Jesus nos deixou. De seu profundo conteúdo, de seus ensinamentos, que não raras as vezes é dita repetidas vezes, sem a busca refletida de seu profundo sentido. Por que o nome de oração dominical? Muitos pensam se tratar da oração que é dita aos domingos, como se fosse uma obrigação indispensável para qualquer cristão. Não é exatamente isso. Dominical vem do latim dominus, que quer dizer Senhor. Oração dominical quer dizer, então, oração do Senhor. É a prece ensinada por Jesus, em que suas primeiras palavras se dirigem diretamente ao Pai, Pai nosso, Pai de todos nós. Santo deve ser o seu nome, sempre que pronunciado, sendo que a pronúncia não precisa ser verbal, como imaginamos. A pronúncia está diretamente ligada aos nossos atos em relação ao nosso irmão, como está escrito no 3º mandamento em Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. É o Senhor do reino, reino este que deve ser santificado em nossos corações, no esforço que fazemos para tornarmos-nos puros. A oração dominical, então, evidencia Deus como nosso Senhor, Senhor a quem devemos obediência, Senhor da criação, Senhor que está presente em cada um de nós e que nos cabe a humildade de reconhecer este Pai. A oração dominical é o ensinamento mais simples e completo, concisa e de uma sublimidade que somente Jesus poderia nos ensinar. A oração do Pai Nosso, como é comumente conhecida, pode suprir a todas as outras, conforme os pensamentos que se lhe conjuguem, ou seja, bem direcionada, bem refletida, bem intencionada, cada frase supre a qualquer de nossas necessidades, seja em relação a nós mesmos, seja em relação aos outros. Como diz Kardec, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo
e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Quem a diga em intenção de alguém, pede para este o que pediria para si. Convidamos aqueles que nos ouvem a ingressar detidamente no estudo deste capítulo, nos comentários de Kardec para cada frase da oração dominical, bem como em todas as outras preces, orientado que foi pelos Espíritos para os mais profundos conhecimentos. Que aprendamos com esse grande professor, que a bondade divina trouxe para que nos orientasse, nos apresentando a doutrina espírita. Que possamos buscar em Jesus o nosso grande mestre, o modelo e guia para toda a humanidade, agradecendo a Deus mais uma vez pelas oportunidades recebidas. Que a sua luz possa iluminar o caminho de cada um, que a sua paz possa chegar ao coração de todos e que nossos pensamentos e atitudes sejam todas de gratidão. Fiquem com Deus. Nós te pedimos, Senhor, que espalhes as graças do teu amor e da tua misericórdia por todos os que sofrem, quer no espaço como espíritos errantes, quer entre nós como encarnados. Tem piedade das nossas fraquezas. Tu nos fizestes falíveis, mas nos deste a força para resistir ao mal e vencê-lo. Que a tua misericórdia se estenda sobre todos os que não foram capazes de resistir aos maus pendores e que ainda se deixam arrastar por maus caminhos. Que os espíritos bons os cerquem, que a tua luz brilhe aos olhos deles e que, atraídos pelo calor vivificante, venham prosternar-se a teus pés, humildes, arrependidos e submissos. Nós também te pedimos, Pai de misericórdia, por aqueles irmãos nossos que não tiveram forças para suportar suas provas terrenas. Tu, Senhor, nos deste um fardo a carregar e não devemos depô-lo senão a teus pés. Grande, porém, é a nossa fraqueza e a coragem nos falta algumas vezes no curso da jornada. Compadece-te desses servos indolentes que abandonaram a obra antes da hora. Que a tua justiça os poupe. Permite que os espíritos bons lhes levem alívio, consolações e esperanças no futuro. A perspectiva do perdão fortalece a alma. Mostra-a, Senhor, aos culpados que desesperam, e sustentados por essas esperanças, eles aurirão forças na própria grandeza de suas faltas e de seus sofrimentos, a fim de resgatarem o passado e se prepararem para a conquista do futuro. E finalizamos esta prece, Senhor, rogando auxílio para que cada um de nós possa perceber tuas mãos repletas de afeto e de carinho, que cuidam com zelo, que velam por cada um de nós em todos os instantes da vida. Que possamos sentir tua proteção em nossos corações, a cada instante de nossas vidas. Que assim seja.